dias a Rússia está vivendo um momento aí bem conturbado, principalmente após a contraofensiva feita para a Ucrânia. E além disso, né, um dos seus grandes aliados, uma milícia, praticamente meio que deixou a Rússia de lado e falou que não iria mais seguir, mas depois teve controvérsias. Acontece que descobriram muito sobre esses últimos acontecimentos na Rússia, chegando até a própria ONU e a OTAN confirmarem aí e falarem falas que deixaram todos chocados. Então, eu vou te contar o que está acontecendo nos últimos dias, praticamente, de guerra na Ucrânia e na Rússia. Se você gosta desse conteúdo, chega deixando o like, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal, porque a gente está sempre trazendo conteúdos assim como esse para vocês aqui. Já fez isso? Então vamos lá que eu vou explicar para vocês o que está acontecendo, tá? Bem, antes mesmo aí de começar a acontecer esses contextos, vou dar uma pequena resumida para vocês sobre o que rolou, tá? Para quem está aí por fora. Tinha um grupo que era aliado do governo russo chamado Grupo Wagner, que era um grupo de mercenários, tá, gente? Ou seja, era um grupo que tinha sim suas forças militares, mas não eram vinculadas ao governo russo, mas ajudavam o governo russo aí praticamente a ter conquistas em outros países, não somente na Ucrânia, mas na região ali da Crimeia, praticamente, se a gente for olhar. Então tinha assim Líbano, tinha vários outros países que entravam aí no contexto que eles ajudavam o governo russo, tá? Acontece que devido a uma reviravolta entre eles, né, esse grupo decidiu não apoiar mais o governo de Vladimir Putin, tá? Aliás, o líder deles foi o Prigozhin. Ele falou: não quero mais apoiar, não quero saber dessas relações com o governo russo, com Vladimir Putin, porque não apoio as linhas de governo dele. Tem um contexto muito grande, tá, gente? Acontece que foi até aí, chegando ao ponto de o presidente, né, praticamente o representante lá de Belarus, chegar e meio que conversar com o próprio Prigozhin para mediar a situação da Rússia, falando que ele ia perder mais do que ganhasse, né, meio que desaliando do governo russo. Acontece que ele entendeu isso, entendeu muito bem o recado falado até pelo próprio Putin e pelos aliados de Putin, e resolveu não atacar mais, tá? Ele estava indo de volta a Moscou e disse que estaria tomando uma das cidades ali da província, tá? Acontece que no meio disso tudo, eles acabaram derrubando um dos aviões russos que estava lá no meio, tá, gente? Então, um avião que estava atacando praticamente, jogando bombas, mísseis, praticamente na Ucrânia. Eles falaram: vamos mostrar nossa indignação e atacar esse avião. Depois desse contexto todo de reestrutura com a Rússia, né, de ligação com a Rússia, ele voltar meio que ao contexto normal aí, a gente acabou vendo que praticamente assim, ele se mostrou arrependido de ter atacado um deles, que era russo, e atacado aquele avião todo. Tá, por aí parou. Acontece que Vladimir Putin achava, né, e até pouco tempo atrás todo mundo achava que só teria praticamente o grupo Wagner, o Prigozhin, envolvido no meio disso tudo, tá? Mas acontece que não foi bem assim. Aliás, Prigozhin foi mandado até para Belarus, né, para fazer uns depoimentos, umas coisas assim, para conversar lá. Acontece que descobriram que tinha sim um general que estava por trás disso, então tinha mais gente. Acredito que não seja só o nome dele, tá, praticamente, porque a matéria publicou mais pessoas do que esse cara. Então, resumido, não tem só ele, só que o único nome divulgado pela inteligência dos Estados Unidos que estava tendo relações aí praticamente com o grupo, né, que estava tendo conversas com o grupo, foi o nome desse aí, então, sargento, esse general, um general russo, general de estado russo. Então, resumindo, era uma pessoa muito importante, de extrema confiança de Vladimir Putin. O nome dele é Sergei Surovikin, ou seja, um aliado de Vladimir Putin. Ele estava dentro do governo, o que mostrou que, assim, a primeira teoria que a gente tinha criado sobre Putin tá querendo controlar os seus generais com a próprio aí, grupo Wagner, né, nessa questão de existência, e depois voltaram, os Estados Unidos acabou jogando essa teoria por terra, porque mostrando que próprias pessoas do governo que estavam lá articulando contra o Vladimir Putin acabam incentivando outras pessoas que são lá em cargos também altos, mostrar que a sua indignação, entre aspas, sabendo que não estão sozinhas. E mesmo assim, a gente vê que provavelmente deve ter mais nomes aqui a serem divulgados. Então não é algo assim que não tem resultado, que não tem mais informações, que é só ele. Não, foi o único nome que os Estados Unidos conseguiu aí meio que achar, assim. Acontece que agora, né, praticamente nas últimas análises feitas,
acabaram de perceber que o Putin cometeu sim vários crimes de guerra. Um dos que preocuparam bastante aí a ONU foi a questão de 72 pessoas acabarem de serem executadas lá na Ucrânia pelo exército russo. Mas era soldado? O que era? Não, era população civil sem motivo nenhum. Então isso preocupou bastante a ONU. E depois desse contexto todo que a gente viu, de ONU preocupada, de grupo do Prigozhin estando aí contra a Rússia, e tudo aí não saindo dos papéis, né, praticamente da Rússia, e virando um problema, uma bolaiada de bagunça, a gente viu que a Rússia tinha que achar uma outra forma de se manter armada e de manter aliados. Ou seja, lembra as bombas que o próprio Vladimir Putin havia mandado para Belarus, né? Acontece que ele usou isso aí agora, tá, gente? Ele usou isso aí falando que Belarus teria que ajudar, ou seja, a Bielorrússia teria que ajudar a Rússia nessa situação, porque estava um cenário caótico pro lado deles. Então, meio que ele usou o fato do grupo do Wagner, né? Praticamente o grupo Wagner tá aí praticamente contra eles para conseguir uma aliança maior com a Bielorrússia, tá? E acontece que praticamente a Bielorrússia topou e falou que ia atacar a Ucrânia. Então, um problema um pouquinho maior, onde acabou gerando uma interferência da ONU, tá? Da ONU, e não somente da ONU, também teve dessas 72 pessoas, como da própria OTAN, tá? A OTAN soltou uma nota, declarou, falando tanto para a Rússia quanto para Belarus, tá? Dizendo o seguinte, mandou um recado para Moscou e para Minsk, que era aí as capitais dos dois países, tá, gente? Acontece que ele mandou aí essa questão, falando assim, praticamente o próprio representante, que a OTAN iria defender todos os países que fazem parte dela, seus aliados, que eles não iriam tocar um pé no território deles. Então foi uma ameaça claramente nítida. Então a OTAN meio que declarou fisicamente, especificamente, que ela está na guerra se atacarem aí a própria Ucrânia, mesmo que ela já tenha estado na guerra, ela já esteja mandando aí coisas, mas declarou praticamente oficialmente que já vai entrar na guerra se caso Belarus também entrar na guerra e atacar contra a Ucrânia. Então isso aí tava um negocinho pequeno e agora está começando a expandir, pode gerar um problema. A gente sabe que não é só a Rússia, como também a própria Belarus e a Coreia do Norte são muito bem armadas, né? Então a Ucrânia sozinha não iria conseguir lutar com a própria Rússia. Então acabou tendo a interferência de outros países aí. Mas acontece que essas foram as últimas notícias. O que você acha que pode acontecer nesses últimos dias, então, com a declaração da própria OTAN? Coloca aí nos comentários e até o nosso próximo vídeo.